sempre uma grande satisfação para a gente quando alguém com conhecimento, com disponibilidade, se propõe a contribuir com a gente de forma voluntária, né? Que é estendendo, quando a gente estende a mão ao outro, a mão não vai sozinha, né? Ela traz consigo o conhecimento, traz consigo o carinho, o amor, e isso é fundamental para quem trabalha essa questão de busca de qualidade de vida, de busca de uma consciência e uma crença de que é possível buscar uma vida melhor, que é possível se trabalhar, né? Trabalhar os nossos defeitos, nossas dificuldades, fazer um aprimoramento de caráter, né? Então, mais uma vez eu agradeço, né, a disponibilidade da doutora Juliana em nos auxiliar nessa live do nosso grupo aqui de Gravataí. É a nossa primeira live, então desculpem os percalços, caso ocorra. Nós lidamos também com uma internet último tipo, né? Então talvez se houver algum tipo de lentidão, peço que tenham um pouco de paciência, mas estamos tentando trazer para vocês o melhor de cada um de nós para que todos possam aproveitar da melhor forma possível. Então, por favor, doutora Juliana, dê-nos a palavra. Primeiro, eu agradeço sempre, eu vejo sempre essas oportunidades como uma grande possibilidade de agregar ainda mais conhecimento, né? Às vezes a gente estuda, mas não tem a grandeza da experiência de cada pessoa, daquilo que vive, daquilo que já passou, daquilo que já enfrentou. Então, a teoria, ela vem nos dar um suporte, nos dar um entendimento, mas o que realmente faz com que a gente cresça, não só como profissional, mas principalmente como pessoa, é o contato com as pessoas. É a disponibilidade que as pessoas têm de falar sobre as suas demandas, né? E na psicologia a gente tem esse propósito de escutar e tentar acolher de alguma forma. O Erialdo falou sobre as nossas limitações técnicas, né? Sendo que nós somos pessoas que lidam bastante. O nosso propósito aqui é trabalhar com o humano, então o técnico talvez fique um pouco a desejar, mas a gente vai se aprimorando. O tema, né? Antes que coisas ruins aconteçam, me instigou bastante. Uma vez que o propósito do trabalho desse mês do grupo seria justamente trabalhar, propor uma reflexão em relação às atitudes, né? As atitudes que estão interligadas com o comportamento e tem um entendimento das escolhas que a gente pode vir a fazer. Quando diz antes que coisas ruins aconteçam, me remete também a uma possibilidade, né? Em que situação a gente está, de que forma as coisas estão caminhando e que tipo de rumo a gente quer dar para as dificuldades, e mais do que isso, que tipo de atitude eu posso assumir no meu cotidiano para que eu tenha, então, um resultado adequado, uma melhoria das dificuldades, né? Se a gente for pensar, teoricamente, a gente não tem muito aporte, né, dos efeitos de uma pandemia. Fora a gripe espanhola, em 1920, nunca a humanidade se deparou com uma situação tão grave e tão abrangente. Então, inclusive, alguns comportamentos que a gente eu tenho visto na clínica, têm sido surpreendentes, uma vez que é um evento
inusitado, assim, a gente está passando por um processo bastante significativo e um pouco tentando descobrir como agir, como lidar com as angústias, como lidar com as ansiedades frente a essa situação que está se vivenciando, né? Mas, em considerando a questão da pandemia na dependência química, eu penso que, assim como a grande parte da teoria já nos dá um suporte, e vocês do grupo já estudaram muitos conteúdos, estudaram, discutiram, leram, né? Tudo aquilo que o Amor Exigente por anos já tenta preconizar, né, nas grandes e pequenas comunidades, é de um entendimento de que, embora uma situação tão inusitada quanto uma pandemia, a gente tem alguns direcionamentos de como se comportar, né? Tanto o familiar de um dependente químico e uma família que se encontra numa situação de codependência, já muito dentro da lógica do amor exigente, dos 12 passos, de toda uma metodologia que fala sobre como tentar lidar com essa questão da dependência química, tem algumas referências que são, no meu entendimento, tão significativas que, inclusive, interferem na vida daquelas pessoas que se apropriarem desse conhecimento sem necessariamente vivenciarem esse risco da dependência química. Ou seja, em tempos de pandemia, como apoiar um familiar, né? Como se ver em condições de proporcionar esse apoio. Quando eu falo sobre a referência que se tem, eu vejo muito direcionado àquilo que é o primordial, assim, do início do tratamento, né? Que é considerar retomar alguns determinados valores, os quais, pelo cotidiano da dependência, o sofrimento que o familiar e que os familiares acabam vivenciando, muitas vezes se perde, né? O que a gente vê é que muitas vezes as famílias se veem em torno daquela dificuldade e com muita dificuldade em saber como lidar. E o que o tratamento mais específico busca resgatar são os valores do contexto familiar, os valores daquele sujeito devido à exigência, à pressão que a droga propõe, muitas vezes acaba perdendo, ou até mesmo pela convivência com outras pessoas ou com outros grupos, os quais até então não faziam parte da sua realidade, né? Então, valores como aqueles que o que é o certo, o que é o errado, como é que eu apoio, qual é a minha espiritualidade, que tipo de rotina eu estabeleço na minha vida, onde é que o trabalho está incluído, se é que ele está incluído, se já se perdeu, seja um trabalho domiciliar, que é o que muitas pessoas hoje que não estão exercendo, né, em vista da questão da pandemia, a maioria das pessoas, aquelas que têm essa possibilidade, precisam estar em casa. Então, eu estou considerando o trabalho como sendo o trabalho domiciliar, o trabalho remoto, que muitas pessoas estão podendo executar, outros que eventualmente não estão somente em casa, mas que também seguem o seu trabalho cotidiano, né? Mas daí não se tratando dos familiares dos pacientes em si, falando da família. Então, assim, acho que o primeiro marco é a gente poder pensar que, sim, a teoria nos orienta em relação ao marco do tripé de saúde, de recuperação, que é a espiritualidade, a disciplina e o trabalho. Será que nesse contexto em que a gente tem que estar mais recluso, a gente não está deixando de lado a nossa espiritualidade? Onde é que está a nossa disciplina, onde é que está a nossa frequência no grupo, onde é que está a nossa disponibilidade para buscar uma ferramenta de comunicação para poder interagir com o grupo, ou para não ter a perda dessas relações de contato que já estão acontecendo há um tempo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de discutir é justamente esse, assim, num tempo que a gente não sabe como lidar, a temática da dependência química nos propõe 3 fatores bastante significativos, que é a espiritualidade, a disciplina e o trabalho.